Então, quando o sujeito chega a procurar uma prova da existência, significa que ele já foi parar, num estado mental muito artificial. Né? Porque provar é apenas uma atividade a mais dentre inúmeras outras que nós desempenhamos na vida desde que nós existimos. Porém, a ideia que surge, no começo da modernidade, de que tudo tem que ser provado e de que você deve duvidar de tudo que você não pode provar, essa ideia paralisa o conhecimento instantaneamente. Por quê? A prova é apenas uma estrutura lógica, um esquema de pensamento que você faz para fundamentar perante outras pessoas algo que você sabe. E a prova não é de mim para mim mesmo, jamais. A prova é para os outros. A prova é para validar socialmente algo que eu já sei. Então acontece que com a ideia, vamos dizer, cartesiana, do conhecimento inteiramente provado, aconteceu que a prova se sobrepôs ao conhecimento. Então a prova vale mais do que o conhecimento. Quando o mais breve exame da coisa mostra que a prova é apenas um complemento de certos conhecimentos. Você conecta um conhecimento com outro e você precisa de uma prova quando você não tem uma evidência direta da coisa. Então, isso aí criou um vício mental. E esse vício afetou tanta gente, tantas inteligências maravilhosas. O próprio Edmundo Husserl caiu nessa. Mário Ferreira dos Santos caiu nessa. O Mário Ferreira fala do método da suspicácia. Se você aceita o método da suspicácia, você vai duvidar de tudo aquilo que não esteja provado, você já não pode pensar o pensamento seguinte, porque isso mesmo não está provado. Nós temos que entender que prova é apenas um aprimoramento que você faz em certos conhecimentos quando isso é necessário. A prova também, vamos dizer, é um elemento ela faz parte do seu eu social. Por exemplo, não existe uma prova de que você é você mesmo. Isso é um dado que você recebe de fora. Isso é uma evidência. Então, essa evidência é obtida de modo direto pela experiência que você tem da sua própria presença, experiência sem a qual não haveria mais nenhum conhecimento. Mas você transformar isso, você transmutar essa experiência de presença numa tese filosófica e elaborar uma prova para ela, é uma coisa secundária. Se nós fôssemos depender dessa prova para ter a experiência, nós jamais chegaríamos a tê-la. Então, de cara, o que importa é o conhecimento e não a prova. A prova se torna necessária em certas circunstâncias, apenas circunstâncias muito limitadas. Né? O fato de que nós convivamos com pessoas reais o tempo todo significa que nós sabemos da existência do eu substancial das pessoas. Não há nenhum caso em que você suponha que aquela pessoa só existe quando você a vê. Ninguém supõe isso. Então, por exemplo, como é que eu posso mandar uma carta para um amigo, né, um parente, se ele não está presente? Ele cessou de existir, então por que eu vou mandar uma carta para um ente inexistente? Quer dizer, o reconhecimento da existência permanente, contínua das pessoas, é a base de toda a convivência humana. Agora, acontece que este eu permanente, se ele abrange todos os momentos da sua existência, é impossível que ele exista só temporalmente. Porque no tempo só existe o quê? O momento presente. Os momentos passados não estão mais aí, e os futuros não chegaram ainda. Então, não é possível que a nossa existência substancial seja apenas temporal. É necessário que ela tenha, vamos dizer, uma estrutura permanente que abrange todos os seus momentos, passados, presentes e futuros. Se nós somamos essa informação àquela que nos é dada pelos experimentos, como se diz, de visão remota, seja obtida em vida do cidadão, quando o vidente está sentado aqui e está vendo um treco que se passa na Ásia, ou seja, os experimentos de percepção em estado de morte clínica, quando não há atividade nem cardíaca nem cerebral, se nós somamos essas informações, então nós entendemos que o eu substancial não depende da sua presença corporal. A sua presença corporal é um aspecto, uma manifestação específica do seu eu substancial, mas ela não é o eu. Então significa que a nossa existência transcende necessariamente a nossa presença terrestre. Não é que ela faz isso por coincidência ou em casos excepcionais. Então, quer dizer, a imortalidade é uma condição para a existência do próprio ser humano. Ele não pode existir como criatura meramente mortal. É impossível isso. Portanto, você entende que a constatação da imortalidade do seu eu substancial é uma coisa tão básica
para nós, dentro deste curso de filosofia, quanto o cogito ergo sum foi básico para a filosofia de Descartes. Por isso que eu escrevi aquele texto, a imortalidade, como base do método filosófico. A consciência de, não a imortalidade, mas a consciência de imortalidade. Quer dizer, se o indivíduo não entendeu a sua imortalidade, ele não entendeu a sua modalidade de existência, a forma da sua presença ante a presença do ser. Agora, vocês imaginem, façam para si mesmo a seguinte pergunta. De todas as filosofias, teorias científicas que tentaram, de algum modo, descrever e explicar a sociedade humana, a história humana, quantas levam este dado em conta? Quase nenhuma. 2 ou 3. Uma filosofia da história que leva esse dado em conta é a de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho diz que nós vivemos simultaneamente em 2 planos históricos diferentes. Há o plano da história terrestre, que é escandido, é cortado a todo momento pela morte dos seus personagens. Quando um sujeito morre, o que sobra dele para os seguintes? Sobra somente aquilo que teve algum registro exterior, que possa ser, a qual as gerações seguintes possam ter acesso. Por exemplo, um governante morto que assinou um decreto e que as pessoas continuam obedecendo o decreto depois da morte dele. Por que continuam obedecendo o decreto? Porque os auxiliares, os subordinados do governante, leem aquilo que ele assinou e eles, e não ele próprio, impõem a obediência daquele decreto. Se eles pararem de fazer isso, o decreto some. Quando uma lei é esquecida por todo mundo, não importa que ela tenha sido assinada por um governante 2 ou 3 gerações atrás, ela foi esquecida. Aqui existe um site que faz coleção de leis esquisitas que foram promulgadas antigamente, né? Por exemplo, tem uma cidade aí que tem uma lei que diz: é proibido embebedar um peixe. Tá, é uma lei, ela existe mesmo, né? Então, é claro que essa lei já foi esquecida. Se alguém lembrou disso apenas como elemento pitoresco, mas ela já não tinha mais força de lei. Do mesmo modo, digamos, os escritos e as palavras sábias do sujeito que tinha vivido, se desaparecer o registro, é que ele sumiu completamente. Então, no plano puramente terrestre, é inconcebível você falar de uma continuidade da história humana, mesmo quando há unidade de espaço, quer dizer, no mesmo local. Mesmo as coisas que se passam no mesmo lugar, não tem continuidade, a não ser que alguém force para continuar existindo essa continuidade. Por exemplo, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 10 tábuas da lei. Se o rabino esquecesse aquilo, Moisés não pode voltar para forçar as pessoas a obedecer. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a ação inicial daquele indivíduo, ela só perdura através, vamos dizer, da concordância e da continuidade que outros indivíduos livremente lhe dão. Porque nada pode obrigá-los a fazer isso. Assegurar essa continuidade é tão difícil que, normalmente, não só os ensinamentos, mas as ordens dadas por pessoas notáveis acabam se distorcendo ao longo do tempo. Elas perdem o sentido. As pessoas não sabem mais, Moisés disse assim, assim, mas nós não sabemos o que ele quis dizer exatamente com isso. Então, começam a interpretá-la de 1000 maneiras diferentes. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E, no fim, o quanto sobra da ordem originária, do ensinamento originário, a gente não sabe. Não é possível ser reconstituído. Por exemplo, você imagina, eu estudei bastante Aristóteles e estudos sobre Aristóteles, que é uma bibliografia imensa. E eu vejo ali as divergências cabeludas que existem na interpretação de Aristóteles. Eu digo, então nós nunca estamos seguros de se nós estamos realmente seguindo o ensinamento de Aristóteles ou a interpretação que alguém fez de Aristóteles. Então, basta aí esses detalhes para você ver como não se pode falar, dificilmente se pode falar de uma continuidade substantiva da história humana. Você pode dizer que existe uma continuidade intencional, quer dizer, as pessoas continuam fazendo as coisas e elas acreditam, elas têm a intenção de que aquilo reflita uma continuidade. Por exemplo, cada padre que está lá fazendo a pregação, rezando missa, ele acredita que ele está seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês vejam as divergências que existem entre as várias igrejas protestantes, a protestante e a católica, a ortodoxa, a protestante e a católica. Assim, então são 1000 ensinamentos diferentes que cada um acha que é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não pode ter certeza absoluta disso. Então existe uma continuidade intencional, uma continuidade, para assim dizer, imaginária. Agora, imaginem também, vamos dizer, culturas que se ignoraram uma à outra, que nunca uma soube da outra, que não tiveram contato nenhum. Nada. E que se desenvolvem, elas
Nascem, crescem, morrem, desaparecem, sem que a outra tenha ficado sabendo de nada. Quer dizer, como é que nesse sentido nós poderíamos falar de uma história da humanidade? Não há história da humanidade nesse plano, né? No entanto, se você encarar, isso aqui eu estou seguindo ainda o raciocínio de Santo Agostinho, se você souber que cada um dos personagens envolvidos é uma alma imortal, e que o sujeito, embora não esteja presente na Terra, continua existindo. Então você entende que neste outro plano, que é a história das almas imortais, quer dizer, a história do que os seres humanos são realmente, e não a história daqueles sinais que eles deixaram espalhados na Terra, nesse sentido, aí nós temos uma história, efetivamente. Aí você tem biografias completas, uma continuidade completa e assim por diante. Ou seja, a história terrestre só existe no plano celeste. Essa é a concepção de Santo Agostinho, e ela é, eu acho, a única concepção cientificamente aceitável. Porque no resto, quando o pessoal, todo historiador que só leva em conta os dados terrestres, ele só pode falar de história da humanidade em termos, como diz, metonímicos. Quer dizer, ele está designando várias histórias separadas e descontínuas, é disso que ele está falando realmente, mas ele supõe, acima delas, uma outra história. Essa história só existe metonimicamente, quer dizer, ele está mencionando o todo pela parte. Então, a história, a disciplina, a história da humanidade, é apenas uma figura de linguagem. Mas, no plano da existência dos vários eus substanciais, não é uma história, não é uma metonímica, é uma história efetivamente, baseada também no fato de que todos os momentos do tempo, eles só se extinguem dentro do próprio tempo. Quer dizer, é só temporalmente que uma coisa passa. Mas o que quer que tenha acontecido se incorporou ao reino do ser. Saiu do nada e está no ser. Não pode se desfazer completamente. O que aconteceu não desacontece. Pode ser esquecido, mas não quer dizer que desaconteça, que volte ao nada. Então, tudo aquilo que esteve no ser por uma fração infinitesimal de segundo está no ser eternamente. Então é claro que só neste plano nós podemos falar de uma história, mas para compensar, a história que se desenrola neste plano, no plano dos eus substanciais, ela é tão cheia de coisas, ela é tão densa, que ela também não é imaginável. Ela não pode se tornar um conteúdo da nossa consciência. Nós só podemos o quê? Fazer com ela o que nós fazemos com o universo inteiro. Admitir que ele existe, que nós não sabemos onde começa nem onde termina. Então, há um método cartesiano, que é o método da dúvida metódica, o método da suspicácia, etc. Eu oponho o método da confissão, ou o método da admissão. Admitir, desde logo, a existência de realidades que se impõem a mim, inclusive de realidades minhas, de elementos componentes meus, sobre os quais eu não tenho domínio, mas que se impõem a mim. Por exemplo, você diz que você tem um código genético. Quando começou a sua hereditariedade? Você consegue saber até onde? Não, eu conheço, por exemplo, até que alguma informação até meu bisavô, mas quer dizer que a história começou no bisavô? Lembro que você tem a sua árvore genealógica. Por exemplo, eu conheci um sujeito... eu falei dele ontem, o Willy Wirtz. O Willy Wirtz tinha na casa dele uma árvore genealógica que remontava até o século VIII. E até perguntei para ele, Willy, você é de família nobre? Ele falou, não, nós éramos uma família de ferreiros. Mas era uma dinastia. Então é muito antigo isso. Mas e antes do século VIII? Vocês começaram no século VIII? Seu código genético só vai até o século VIII? Não, remonta até, como diz, a noite dos tempos. Tudo isso está presente. Seu código genético, e mais ainda, seu código genético está presente fisicamente. Quer dizer que até fisicamente você tem elementos de eu substancial que você desconhece e que são enormemente reais. Por exemplo, isso aí quando eu digo assim, para as pessoas mais jovens, elas ficam assustadas. Eu digo, quando você faz sexo, todos os seus antepassados estão lá presentes. O processo geracional não pode continuar se uma geração foi suspensa. Então isso quer dizer, é a mesma coisa dizer, você não sabe o que você está fazendo. Ninguém sabe. Eu mesmo gerei 8 filhos, não sei de onde eles saíram. Não tenho a menor ideia de onde eles vieram. Claro que depois que inventaram os preservativos, as pessoas fazem de conta, que não tem ninguém mais ali, é só eles. Mas essa impressão deriva do fato de que você, cortando a possibilidade das consequências, você elimina a presença ativa dos antecedentes. Quer dizer, uma situação teatral, montada. Então isso quer dizer que não há o contato bioquímico entre os corpos. Está entendendo?
Então isso aí de fato não é uma relação sexual. É uma masturbação. Não digo que não seja divertido, mas, vamos dizer, é apenas um teatrinho que você montou. Você está fingindo que teve relações sexuais. Né? Quer dizer, a relação sexual sem dizer, o aporte bioquímico inteiro não é uma coisa completa. Quer dizer, fundamental nas relações sexuais é a possibilidade que está sempre aberta de que aquilo gere uma modificação imensa no corpo da mulher. Não há uma só mulher que não considere que ela ter um filho é o momento mais importante da vida dela. Muito mais importante que casar. Ela só casa para isso. O marido só serve para isso. Então, dentre os muitos elementos teatrais que compõem a vida atual, todos eles contribuem para que as pessoas participem de certas ações sem ter consciência, vamos dizer, da intensidade e da plenitude dos elementos envolvidos. Então, aos poucos, né, as várias ações humanas vão todas se tornando teatro, tudo se torna imitação de alguma coisa. E até a gente esse é um assunto, quer dizer, o simulacro é um dos elementos fundamentais da cultura contemporânea. Então, como as pessoas vivem